Fala galera, beleza? Meu nome é Célio, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei, tem um tempo que a gente não faz um devocional, mas hoje eu tô aqui e esse aqui é um chamado aos jovens, onde eu compartilho a minha história como missionário e te convido a embarcar nessa jornada de levar o evangelho por todo mundo. Hoje a gente tá falando de um tópico que é super importante, que eu ainda não tenho um título em mente para esse tópico, mas provavelmente vai ser alguma coisa como o ponto final não é a linha de chegada, ou então não é sobre a linha de chegada, não é sobre chegar no final. E eu fiquei pensando nisso essa semana, porque eu li uma história na Bíblia, e nessa história, Deus fez o que Ele prometeu que faria, mas o povo de Deus usou os métodos errados. Deus, na sua misericórdia, ainda fez com que o povo recebesse a promessa, mas por causa que o povo fez a promessa com métodos errados, o que aconteceu é que eles não experimentaram a promessa em sua totalidade. E eu fiquei pensando nisso na minha vida, sobre que não é sobre a linha de chegada, não é sobre a promessa, não é sobre o destino, é sobre a jornada. Se você para pensar, e essa história está vindo lá de Números, capítulo 20, o povo de Deus já tem estado anos no deserto, e eles viram a maravilhosa graça de Deus e a provisão de Deus. Olha só para você ver, de dia eles tinham proteção, de noite tinha proteção ali no meio desse deserto. Eles tiveram comida, nenhum deles morreu de fome. As sandálias e a roupa que eles tinham não pereceram. Imagina 40 anos no deserto e as pessoas vendo tudo isso e vendo que Deus proveu para todas as necessidades deles, mas mesmo assim eles não confiaram em Deus. E a gente olha essa história, e eu gosto de me colocar nessa história porque a gente não é nada diferente. Números capítulo 20 diz assim: não havia água para o povo, então se juntaram contra Moisés e contra Arão. Eles estão sem água, essa não é a primeira vez, já aconteceu antes, e se não me engano 2 outras vezes que aconteceram e Deus proveu água. Então se Deus proveu 2 vezes, por que ele não pode fazer 3? Para pedir música de uma vez já, né? Se você sabe um pouquinho de futebol, pegou a referência. Mas aí verso 3, e o povo contendou com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí nós e os nossos animais? Olha só, eles passaram todo esse tempo com Deus e eles chegaram aqui e eles falaram, para que você nos trouxe aqui, Moisés? Porque a gente podia ter morrido lá no Egito, mas para que você trouxe a gente aqui? Para a gente passar fome, para não ter as coisas que a gente tinha? E olha só como que o povo está desencorajado e também como ele está duvidoso das coisas de Deus. Em verso 5, e por que nos fizemos subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? E sabe, eu acho que às vezes o nosso problema não é necessariamente que a gente tem falta de fé, mas eu acho que o problema que a gente tem falta de memória. Às vezes a gente tem um Alzheimer espiritual, que a gente esquece muito rápido o que Deus fez com a gente. E porque a gente esquece, a gente entra nesse ciclo de sempre duvidar quando o próximo teste vem. Mas se a gente recordar as coisas que Deus tem feito em nossas vidas, a gente não vai precisar ter medo, a gente não vai precisar duvidar. Porque se Deus proveu água 2 outras vezes, por que Ele não faria a terceira? Certo? E olha só que interessante, porque a esse ponto, Moisés, talvez um homem mais calmo da Bíblia, depois de Jesus, ele escuta o povo e a esse ponto ele já está, como a gente fala, por aqui. Tá mais um pingo ele explode. E aí diz assim, no verso 8, Deus fala para Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então ele falou, fala para a rocha. E o que foi que Moisés fez? Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aí tudo bem. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhes disse, e aí ele tem aí a fala, que ele fala, ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros. E você pode ver que o tom dele está um pouquinho enfurecido, certo? E no verso 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E aí eu te pergunto, Moisés fez aquilo que Deus queria que ele fizesse? Não. Deus falou que era só para falar para a rocha. E ele bateu a vara ali 2 vezes.
Mas a água saiu, você pode estar dizendo, mas a água saiu e o método não importa. Os fins justificam os meios, aquele ditado que a gente tem. Mas qual que foi o resultado disso? O primeiro resultado é que Moisés ele não entrou na Terra Prometida por causa dessa falha dele. Mas o mais interessante é que isso deu a perspectiva errada para o povo de quem Deus era, sabe? E eu fico pensando nessa história e eu gosto de traduzir isso para a minha vida. Porque eu já tenho 6 anos, vai fazer mês que vem, em julho, 6 anos que eu não visitei minha família no Brasil. E às vezes eu fico pensando, eu tive tantas oportunidades de, assim como Moisés, bater a vara na rocha para sair água, ou no meu caso, fazer o impossível e tentar fazer tudo que eu posso para poder conseguir visitar minha família no Brasil. Mas o que eu parei para pensar é que mesmo se eu fizer tudo isso, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue, mas se eu não estiver fazendo os métodos deles, eu vou acabar perdendo a bênção maior. E eu fiquei pensando nisso essa semana. Será que não faria uma diferença na nossa vida se a gente começasse a viver por causa da presença de Deus e não necessariamente por causa da promessa? Será que não fazia uma diferença na nossa vida se ao invés de orar, Senhor, que isso aconteça, não seria mais fácil pedir, Senhor, que a tua vontade seja feita? E eu fiquei pensando isso e é muito difícil falar isso, especialmente para mim, estando tanto tempo longe da minha família. E às vezes eu oro todos os dias, eu oro, Senhor, abençoa para que minhas coisas possam resolver, para que eu possa ir no Brasil. Mas aí, umas semanas atrás, eu estava conversando com meus pais e minha oração começou a mudar. Eu comecei a orar, Senhor, eu realmente quero ir visitar meus familiares no Brasil, mas que não seja no meu tempo, mas no seu. Isso dá uma paz pra gente, porque a gente percebe nesse momento que Deus está no controle. E eu sei que esse desejo de estar com meus familiares é um desejo que Deus colocou no meu coração e eu tenho certeza que no momento certo Ele vai realizar. E talvez você está esperando uma coisa muito grande de Deus. Talvez você, como Moisés, está passando por um momento que você sente que você tem que bater na rocha para ver se sai água. Mas, às vezes, não é necessariamente na força que as coisas acontecem, mas é na confiança, é em fazer aquilo que Deus prometeu. Se Ele te falou para falar para a rocha, não tenta bater. E se Ele te falou para bater na rocha, não tenta falar. Use os métodos deles, porque a promessa vai chegar, não no nosso tempo, mas no tempo dele. E é por isso que a vida não é sobre o destino, a vida não é sobre o céu. Vou até te dar um spoiler, a gente não vai viver no céu eternamente, que a gente vai voltar para essa terra depois do milênio, e a gente pode fazer um vídeo só com isso. Então, o céu também não é o destino. E se para você o céu é o destino, lamento te falar, mas se você não aprendeu a viver o céu aqui, a ter a presença de Jesus aqui, você realmente está perdendo a pintura mais bonita do Evangelho. E é por isso que eu quero te convidar. Às vezes a gente fala muito sobre as recompensas que Deus nos dá, mas será que a maior recompensa que Ele nos deu não é a sua própria presença e a promessa de que Ele nunca nos vai deixar? Pense nisso e eu quero orar com você. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. E nesse momento eu peço que o Senhor use esse vídeo para tocar o coração de pessoas. O Senhor sabe das minhas dificuldades, das coisas que eu quero que aconteça. O Senhor sabe das coisas que as pessoas que estão escutando esse vídeo querem que aconteça. Mas, Senhor, que tudo aconteça no seu tempo. Porque assim como Moisés, a gente não quer perder a sua presença para receber a promessa. Nós queremos esperar pela promessa, enquanto estamos bem agarrados à Tua presença. Continue conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se você não é inscrito, já sabe, se inscreva, deixe seu like e comentário, compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 amigos e eu te vejo na próxima. Fui, valeu, tchau, tchau.